Fala galera, um vídeo bem simples de como multiplicar frações e como somar frações. Para começar, vamos ver como multiplica uma fração. Aqui nós temos 2 terços multiplicando 5 quartos. E para fazer essa conta, é simplesmente multiplicar o 2 pelo 5, que vai dar 10 aqui no meu numerador, e 3 vezes 4, que vai dar 12 no meu denominador. Se quiser, você ainda pode simplificar essa fração. Como o 10 e o 12 são divisíveis por 2, essa fração também é representada como 5 sextos. Então, para multiplicar duas frações, é só você multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Vamos agora ver como somamos duas frações. Aqui eu tenho meio mais 2 terços. Para a gente fazer essa soma, nós devemos ter os denominadores das frações iguais. Então, eu vou tentar substituir essa fração meio por uma fração equivalente a ela. E eu também vou substituir a fração 2 terços por outra equivalente a ela, de modo que essas duas frações tenham o mesmo denominador. Para isso, nós vamos encontrar o MMC de 2 e 3, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Bom, se eu listar os múltiplos de 2, eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. E se eu listar os múltiplos de 3, eu vou ter os números 3, 6, 9, 12, 15. E notem que os múltiplos de 2 e 3, eles vão se repetir na primeira linha e na segunda linha. Por exemplo, nós temos o 6 aqui, que é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3. E nós também temos o 12, que é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3. O mínimo múltiplo comum, como o nome já diz, é o menor dos múltiplos, ou seja, vai ser o 6 no caso. Então eu venho aqui nessa fração e coloco como denominador 6 e aqui também 6. Mas separe que a nossa primeira fração aqui, que está sendo somada, ela representa meio. E nós multiplicamos o 2 por 3 para obter o 6 então. Então agora nós também devemos multiplicar o 1 pelo 3 para manter a fração meio. Ou seja, 3 vezes 1 é 3. Ou seja, o que eu fiz ali? Eu tinha a fração meio e multipliquei ela por 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1, então quando eu multiplico por 1 meio, continua sendo meio ainda. Mas só que isso aqui significa, como a gente já sabe, multiplicar a fração, isso aqui vai ser 1 vezes 3, que é 3, sobre 2 vezes 3, que é 6. Portanto, eu não alterei o valor meio da minha fração. 3 sextos também representa a quantidade meio. Agora aqui na minha segunda fração, nós tínhamos 3 no denominador e agora eu tenho 6, ou seja, eu multipliquei o 3 por 2. Logo, para manter essa fração, eu também devo multiplicar o numerador por 2 também. No caso, eu vou obter 4. Agora eu tenho uma soma de frações que representa essa soma de frações, onde os denominadores são iguais. Nessa situação, eu simplesmente repito o denominador e somo os numeradores. Vai ficar 3 mais 4, que por sua vez é 7 sobre 6. Agora vamos fazer a diferença de duas frações. É o mesmo processo. Primeiramente, nós devemos encontrar o MMC de 9 e 6. Você pode simplesmente listar os múltiplos de 9 e os múltiplos de 6 e ver qual número se encontra nas duas listas, como nós fizemos no caso anterior. Ou você pode achar o MMC dessa outra forma. Você coloca o 9 e separa o 9 pelo 6. E agora a gente vai fatorar esses dois números. Como que a gente faz isso? Nesse lado direito aqui, nós vamos colocar os números primos, que dividem o 9 e o 6. Por exemplo, o 2 é o primeiro número primo e o 6 é divisível por 2. Então eu coloco o 2 aqui. Como o 9 não é divisível por 2, eu repito o 9 e o 6 é divisível por 2. Então eu divido o 6 por 2, que aqui vai dar 3. Note que 9 e 3 não são divisíveis por 2, então eu passo para o próximo primo, que é o 3. O 9 é dividido por 3, e 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Novamente, nós temos números, que no caso é o 3 aqui, que é divisível por 3, então a gente coloca mais um 3 aqui, e faz a divisão novamente. 3 dividido por 3 dá 1. Como 1 não é dividido por 3, a gente só repete ele. Quando nós chegarmos e todos os números desse lado esquerdo aqui são 1s, a gente acabou o nosso processo. Então a gente vem aqui no nosso lado direito e faz a multiplicação desses números aqui. Ou seja, 3 vezes 3 que dá 9 e 9 vezes 2 que dá 18. Logo, o MMC de 9 e 6 é 18. A gente vem aqui e coloca 18 no denominador. E agora a gente tem que achar o numerador que condiz com essas frações aqui.
nós tínhamos 2 sobre 9 e agora a gente está pegando 9 e transformando ele em 18. Ou seja, a gente está multiplicando 9 por 2. Logo, nós devemos multiplicar o numerador dessa fração por 2 também. Que no caso aqui vai ficar 4. E nessa outra fração nós pegamos o denominador 6 e multiplicamos por 3 e deu 18. Então nós devemos multiplicar o numerador dessa fração também por 3, que no caso vai dar 15. Como nós temos os denominadores iguais, nós simplesmente repetimos o denominador aqui e fazemos agora a subtração de 4 por menos 15, que vai ser igual a menos 11 sobre 18. Espero que tenha te ajudado, e se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima.